Olá, amigos, espectadores. Estamos aqui começando mais uma entrevista com especialidades correlatas com a otorrinolaringologia. E hoje vamos conversar com um grande amigo meu, Dr. Marcelo Souza Silva, que é anestesiologista da equipe Takaoka, aqui de São Paulo, que é a equipe que eu trabalho já há muitos anos. E eu gostaria de conversar com ele sobre a anestesia dentro da otorrinolaringologia. Os pacientes muitas vezes têm mais medo da anestesia do que da própria cirurgia, e eu acho que essa conversa vai nos ajudar muito a desmistificar esse medo. Doutor Marcelo, seja bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse para os nossos espectadores, falasse um pouquinho da sua formação e para a gente começar aí a nossa conversa. Muito obrigado pela disponibilidade, viu? Vamos lá. Obrigado, Bruno. É um prazer, na verdade é uma honra poder estar aqui com você. Acho que, não sei se todos sabem, eu estudei com o Bruno na faculdade, temos muitas histórias para contar. A gente está junto também no centro cirúrgico, tá? Eu sou médico anestesiologista de formação, como o doutor Bruno já adiantou. Estudei na Unesp em Botucatu, fiz residência em anestesiologia lá também. Posteriormente, eu fiz uma especialização em dor, né? Tenho um certificado de atuação na área de dor. E recentemente eu finalizei o meu MBA em gestão de saúde. Hum. Isso sem contar milhares de anestesia que a gente já fez juntos aí. É verdade. Vamos ver se eu posso ajudar vocês hoje aí. Claro, claro. Marcelo, primeira pergunta, né, que eu acho que é uma das mais importantes aqui da nossa conversa. É muito frequente, no consultório nós escutarmos a frase, mas poxa, doutor, essa cirurgia, né, por exemplo, de desvio de septo nasal, ela tem que ser feita, com anestesia geral, porque anestesia geral é complicado, é perigoso, né? Na verdade, eu tento explicar, né, da melhor maneira possível que não é dessa forma e que até é possível fazer com anestesia local, mas, na minha opinião, não vale a pena pelo conforto do paciente. E eu queria que você, então, falasse um pouquinho sobre esse medo, né, existente na população em se submeter a uma anestesia geral. O que que você pode explicar para a gente em relação a isso? Vamos lá. Primeiramente, que o medo é completamente compreensível, tá? O ser humano, de maneira geral, ele tem medo do desconhecido, tá? Hoje, a anestesia geral é um procedimento extremamente seguro, né? Se a gente for comparar com o que era realizado há 20, 30 anos atrás, hoje a Uhum. anestesia nos dá condições para que a gente desempenhe da maneira mais segura possível. Nós temos equipamentos, nós temos drogas, nós temos uma cultura de segurança em torno da anestesia que a torna muito segura. Então, o medo é compreensível, sim, mas ela é segura. Legal, legal, show de bola. É muito interessante entender isso, né? Eu costumo falar para os pacientes que eu nunca tive, né, podemos colocar em 20 anos de carreira, nenhuma complicação grave, nem na cirurgia e, graças a Deus, nem na anestesia, né? E que eu confio muito, na ajuda, de vocês. E conta pra gente, Marcelo, qual é o papel do anestesista, né? O anestesista coloca o paciente para dormir, né? Explicar um pouquinho o que que é anestesia geral, e o que que faz ali, na hora da anestesia, né? Qual que é o seu papel no momento da cirurgia? O, o anestesista ele se comporta como um guardião do paciente, tá? Então, ele é responsável pela segurança dele. Além disso, ele precisa dar condições ótimas para que o cirurgião faça a sua cirurgia da melhor maneira possível. O que que se precisa para fazer uma anestesia? Basicamente, são três classes diferentes de medicamentos, né? A gente precisa de um medicamento para o paciente perder a consciência,
uma medicação para o paciente não sentir dor e uma medicação que permita que os músculos relaxem, que ele não brigue com o aparelho de anestesia enquanto estiver sendo ventilado por ele. E a gente dando essas condições de maneira segura e com o paciente monitorizado, o cirurgião vai performar da melhor maneira possível. Sim, sim. É comum, né, a gente trocando ideia durante a cirurgia e às vezes a gente tem que pedir para vocês abaixarem um pouco a pressão arterial, abaixar um pouquinho a frequência cardíaca, porque isso ajuda ali na hora da operação, né, no campo cirúrgico, a diminuir o sangramento e aumentar a nossa visibilidade, né? Quanto menos sangramento a gente tem no local operado, mais fácil fica para a gente executar ali as nossas estratégias e os nossos procedimentos. Isso nos ajuda muito mesmo. E uma peculiaridade importante da nossa especialidade como médico otorrinolaringologista é que nós compartilhamos um local de trabalho essencial, que é a via aérea do paciente, né? Então, vocês fazem a intubação e o tubo, né, orofaríngeo passa pela boca, o nasofaríngeo que é colocado no nariz, e a gente opera justamente nesses lugares. Como é para você, médico anestesiologista, ter que compartilhar essa via aérea, né? Qual é a visão do médico anestesista em relação a isso? A via aérea, a gente tem algumas preocupações, né? Ela começa, primeiramente, na avaliação pré-anestésica, na qual a gente avalia alguns parâmetros para saber se ela tem difícil acesso pelo anestesiologista, né? Ou seja, quando a gente vai fazer a anestesia geral, com o paciente inconsciente, sem sentir dor, a gente insere um tubo na orofaringe dele, que vai até a traqueia, que nos permite controlar melhor a ventilação, tá? Então, na avaliação pré-anestésica, nós avaliamos alguns parâmetros, como a abertura da boca, a distância entre o queixo e a cartilagem tiroideia, ah, se o pescoço tem uma circunferência grande, se ele tem mobilidade cervical preservada. Então, tudo isso são parâmetros que nos vão dar dicas de se a via aérea é dita difícil ou não. Hum. Caso a via aérea seja difícil, nós temos equipamentos específicos que nos dão segurança para que a gente possa acessar essa via aérea. Então, hoje existe, por exemplo, o fibroscópio, videolaringoscópio, que é praticamente uma câmera que a gente coloca dentro da boca do paciente e lá a gente consegue identificar todas as estruturas. Após a gente acessar a via aérea e inserir o tubo orotraqueal, a gente fixa com fita adesiva, tá? E checa as conexões para que não ocorra nenhuma intercorrência durante o procedimento, tá? E Hum. tudo isso é monitorizado também ao longo de toda a cirurgia. Sim, sim. E eu sei também que, gentilmente, muitas vezes vocês usam o tubo aramado, né, que é um tubo mais firme, e isso facilita também o meu trabalho ali na hora da cirurgia, porque a gente está sempre atento, né, a essa permeabilidade dessa ventilação, né, que tudo funcione bem. O tubo aramado nos dá um conforto maior, porque a gente pode encostar no tubo e ele não amassa, mantém o fluxo, né? Isso é muito legal. Show de bola. E agora, respondendo também uma pergunta muito comum entre os pacientes, né? Qual é a chance de termos uma complicação grave durante a anestesia geral, né? Eu sei que é muito baixa, mas queria ouvir você falar, né? Que você está todo dia aí participando de vários procedimentos. Qual que é a sua visão em relação às complicações graves? É comum, não é comum? Como é que é isso? Antigamente as pessoas tinham muito medo da anestesia, né? É aquilo que eu falei anteriormente, até um medo do desconhecido. Hoje em dia,
por conta dos avanços na medicina, a chance de um evento adverso grave em um paciente saudável é muito baixa. Quando eu falo muito baixa, é menos que 1%, Olha só. tá? E por que que ela é baixa assim? Porque nós temos equipamentos que nos guiam durante toda a anestesia, além dos sinais vitais. Então, nós temos um equipamento que vai te dar o nível de profundidade da anestesia, um equipamento que vai medir a sua pressão a cada 5 minutos, tem o cardioscópio que vai ditar, vai mostrar se o paciente tem ou não uma arritmia durante o procedimento. O que eu gosto de falar para os pacientes é que, assim, hoje a anestesia ela é bastante segura, tá? A chance de você ter um evento adverso grave é baixa e é praticamente, fazendo uma analogia, o mesmo risco de, por exemplo, se você for atravessar uma rua Uhum. na faixa, farol fechado, olhando para os dois lados, a chance de você ser atropelado é muito baixa. Na Uhum. anestesia é a mesma coisa, tá? Uhum. Tomando todos os cuidados e de uma maneira segura, a chance de acontecer alguma coisa é muito baixa. E se mesmo assim acontecer? É o que eu falo aos meus pacientes também. O melhor lugar para você ter uma intercorrência, né, se é que existe um lugar bom para você ter uma intercorrência, é no centro cirúrgico com anestesista ao seu Verdade. lado, porque ele pode atuar prontamente e ele tem toda uma estrutura ao redor para poder corrigir o evento. Sim, até porque, né, tanto eu como a sua equipe, nós só trabalhamos em hospitais que têm toda a infraestrutura, né? Eu lembro até numa ocasião, um paciente que não tinha acesso a um hospital tão bom como nós trabalhamos, né? Podemos citar o nome de alguns aqui: Albert Einstein, Sírio-Libanês, HCOR, Oswaldo Cruz, Hospital hospitais da Rede D'Or, tanto o São Luís quanto o Vila Nova Star, o paciente não tinha acesso a nenhum desses bons hospitais, né? E aí você até gentilmente me falou, olha, Bruno, nesse hospital nós preferimos não trabalhar. E para mim foi ótimo você ter falado isso, porque eu falei, putz, realmente, então é melhor até falar com o paciente, procurar um outro hospital, porque a segurança vem em primeiro lugar, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre leva em consideração e no final é para o bem do paciente e para o bem de todos. Show de bola. Eu queria também perguntar para você como que é a jornada do paciente no ponto de vista do anestesista também, a partir do momento que o paciente chega para internar no hospital. Né? Nós solicitamos todos os exames pré-operatórios, pacientes saudáveis, né, que a gente chama ASA 1, no geral não solicitamos uma consulta pré-anestésica antes da cirurgia, mas eu sei que vocês passam no paciente e explica para nós como é. O paciente chegou no hospital e é internado. Como que é a jornada dele ali até ele ser anestesiado, até ele dormir e começar a cirurgia? Eu acho que importante, primeiro, é o entrosamento do cirurgião com o anestesista, tá? Então, dentro da nossa prática, se o cirurgião perceber que o paciente tem alguma particularidade, ou até mesmo o anestesista de forma ativa, o cirurgião marcou a cirurgia para o dia seguinte, a gente entra em contato com o cirurgião um dia antes, pergunta se Uhum, existe alguma particularidade, qual é a técnica utilizada, o que realmente verdade. vai fazer, para a gente Uhum, poder se preparar melhor. Normalmente, o anestesista, ele chega 1 hora antes do procedimento. Por que que ele chega 1 hora antes do procedimento? Porque ele vai até o leito do paciente, vai conversar com ele, vai olhar os exames, que normalmente ele já verificou, vai rechecar, vai examinar o paciente, né? A gente acabou de falar da questão da via aérea, vai explicar para o paciente sobre como é feita a anestesia, quais as complicações que podem acontecer e vai tranquilizar. Depois, esse anestesista, ele vai para o centro cirúrgico, né? Vai se paramentar, tal, vai montar a sala, vai preparar a sala. O paciente chega, e na presença do cirurgião são realizadas algumas perguntas de segurança, que a gente chama de time-out. Nesse time-out são feitas uma série de perguntas
que é mais uma barreira de segurança para a gente ter a certeza que o procedimento vai ser realizado da maneira correta, de que o material está correto, o paciente não tem nenhuma particularidade importante, não tem alergia, e após isso é realizada a anestesia, né? A gente funciona uma veia do paciente, depois ele estiver monitorizado e administra as medicações anestésicas. Ao longo da cirurgia, o paciente vai ficar monitorizado, as medicações anestésicas serão administradas de maneira contínua. Ao término da cirurgia, o anestesista, ele vai desligar essas medicações que têm normalmente metabolização muito rápida, vai administrar também medicações para evitar náuseas, vômitos, dor, tá? Hipotermia, que também é importante, e depois ele acorda o paciente, retira o tubo orotraqueal e o paciente estando ok, ele vai ser encaminhado para a sala de recuperação da anestesia, onde ele permanece mais ou menos uns 40 minutos, uma hora, onde também fica aos cuidados do anestesista e também da enfermagem, e aí depois ele vai para o quarto. Show de bola, show de bola. Foi uma ótima descrição da jornada aí. Muito bom. Bom, já estamos chegando ao final da nossa conversa, mas eu queria saber sobre o cuidado, se existe algum cuidado especial com as crianças, né? Porque nós fazemos muitas cirurgias em crianças, né? Eu diria aí que pelo menos 30% dos nossos pacientes, dos meus pacientes, são crianças, com cirurgias de remoção da adenoide, cirurgia de remoção das amígdalas, cauterização e redução dos cornetos nasais para tratamento de obstrução nasal, de ronco, de até apneia nas crianças, né? E eu queria saber então, quais cuidados especiais a anestesia tem com as crianças? Eu sei que é legal porque a mãe, muitas vezes, ou o pai entra com a criança até o momento que a criança vai dormir, né? Explica um pouquinho para a gente sobre essas particularidades, doutor Marcelo. A ideia é transformar o ambiente cirúrgico em algo lúdico para a criança, né? Para que ela não sinta tanto a diferença, não estranhe, na verdade, o ambiente. Uma Uhum, das estratégias é trazer a mãe ou o pai junto. E aí a gente uhum, começa a fazer brincadeiras antes de começar a anestesia, né? Chama a mãe, chama o pai, ó, papai, mamãe vai ajudar o tio a fazer a anestesia. Aí a gente coloca uma máscara, fala assim, ó, isso aqui, em vez de a gente falar que é um anestésico, fala, ó, isso aqui é um balãozinho que você vai encher, como se fosse uma inalação. Às vezes a gente coloca, inclusive, uma manta térmica embaixo do paciente que tem um ar quente que fica circulando lá e fala, ó, você vai subir no tapete mágico. E aos poucos a gente vai fornecendo aquela anestesia inalatória para a criança até ela perder a consciência. Tá? Isso acaba se mostrando um evento muito menos traumático, não só para a criança, mas também para os pais. Depois que a criança perder a consciência, aí sim, a gente funciona a veia da criança, instala um sorinho e aí começa a administrar as medicações anestésicas. Nesse momento, a gente pede para o pai e para a mãe se despedir da criança, né? E avisa, ó, assim que terminar, nós vamos chamá-lo de volta, você poderá ficar com a criança na sala de recuperação. Normalmente é isso que a gente faz, com muito carinho, né? uhum. E sempre tentando entender um pouquinho o medo, não só dos pais, mas também da criança. Que legal, poxa, show de bola. Doutor Marcelo, suas informações foram muito boas. Tenho certeza que vai ajudar aos pacientes que nos escutarem a ficarem mais tranquilos, né, na hora, da cirurgia. E, novamente, eu agradeço muito a sua disponibilidade, de nos ajudar com essas explicações. Eu vou deixar esse vídeo no meu canal no YouTube e também no meu blog para os pacientes que vão operar terem acesso antes do procedimento. E eu gostaria agora que você deixasse sua mensagem final para os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia com anestesia geral e já se despedisse aí para a gente finalizar a nossa conversa, por favor. A mensagem principal que fica é de que hoje a anestesia é um procedimento seguro, tá?
Você confiando no seu cirurgião, com certeza, ele confia em algum no seu anestesista e ele vai dar as melhores condições, vai ter o maior cuidado para que o procedimento todo seja realizado da melhor maneira possível. Não precisam ter medo, mas hoje a anestesia é segura. Show de bola. Muito obrigado novamente. E, bom, eu fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Vou deixar todos os contatos, na descrição do vídeo e contem comigo. Um forte abraço a todos e obrigado, pela audiência. Abraço, obrigado, doutor Marcelo. Valeu.